Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te contar uma informação extremamente relevante sobre a situação de Reinaldo, lateral esquerdo, que hoje é o titular do Grêmio, não tem o que fazer, mas tem contrato somente até dezembro. E tem um bastidor importante, porque o empresário dele tentou se movimentar, mas o negócio não evoluiu. E isto, obviamente, acaba sendo relevante para te deixar, como sempre, bem informado. Gente, a situação é a seguinte, a ponta dessa história começa a ser descoberta por Simon Bianchini, repórter da Rádio Gaúcha. Eu fui atrás de mais alguns pequenos detalhes e quero aqui também conseguir te entregar a informação correta sobre o que está acontecendo com o Reinaldo. O Reinaldo, a primeira coisa que nós temos que saber é, ele é o único titular do time do Grêmio que tem contrato curto, que tem contrato acabando até dezembro desse ano. De todos os titulares, e ele é o titular, não adianta a gente disfarçar que não é, ele é o titular, é o único que tem contrato somente até dezembro. Na teoria já poderia assinar um pré-contrato, já poderia chegar e, olha, Grêmio, vou cumprir até dezembro e vou sair. Mas isso não vai acontecer, o Grêmio sabe disso e o próprio jogador sabe que o que ele ganha aqui, o contrato que ele tem aqui, dificilmente receberá em outro lugar. Numa das passagens recentes que a delegação gremista fez na capital paulista, o agente do jogador, que é mais ou menos por ali, foi no hotel, foi na concentração, conversar com o seu jogador, mas também conversar com a diretoria gremista. E começaram o primeiro contato, o primeiro approach para tratar sobre essa renovação, para tratar sobre a extensão do contrato. A direção pediu para segurar. Os dirigentes disseram, olha, vamos falar sobre esse assunto depois. E isso escancarou que o Grêmio está dando um tempo na renovação do Reinaldo. Está dizendo, vamos ver o que vai acontecer, os próximos passos, as próximas situações, atuações, o desempenho do Grêmio, o desempenho do próprio Reinaldo, para definir o que vai acontecer com ele na sequência, se ele terá ou não o seu contrato renovado. Vamos combinar? O Reinaldo hoje é titular indiscutível do técnico Renato. O Renato sempre coloca ele, mas tem a rejeição do torcedor. O Reinaldo, internamente, ele não é contestado. Ele tem o grupo, os jogadores gostam muito dele. Agora, no último jogo, que ele acabou falhando, por sorte, tinha um pezinho que deixou ali a situação, salvou o Grêmio por conta do impedimento. Mas depois do jogo, todos os jogadores foram abraçar o Reinaldo, mesmo sabendo que não tinha acontecido nada, para não, sabe, ó, meu, tá tudo certo, beleza, aconteceu. E foi um erro claro naquele lance do Corinthians e tal. O Grêmio, né, com um jogador a mais, ia levar um gol de balão do goleiro e tudo que aconteceria se tivesse validado aquele gol. Pois é, o Reinaldo tem o grupo de jogadores, ele tem os boleiros e tem o próprio Renato que acaba escalando ele. Embora a gente vá falar aqui que, bom, só tem ele e o Mike, poderia colocar um outro jogador, quem sabe o Fábio, enfim. Mas o fato é, a rejeição do torcedor pega muito. A rejeição de grande parte da torcida. E hoje eu preciso te contar, isso não é uma opinião, não é uma visão minha, é uma leitura óbvia do fato. O Reinaldo, ele é o jogador hoje que mais o torcedor pega no pé. Porque o Galdino acabou saindo, o Natan Pescador até entrou bem na minha, aí é uma visão minha, mas acho que recuperou um pouquinho do prestígio jogando um pouco mais adiantado e é um cara que não tá tendo tanto protagonismo assim, não é titular do Grêmio. Então, o Reinaldo hoje acaba tendo essa rejeição. E é justamente por isso que, quando o empresário faz o approach para dizer, gente, olha só, vamos começar a conversar sobre o contrato, o que a gente pode falar? A diretoria diz, não, beleza, segura aí a onda, vamos ver mais pra frente e tudo mais, a gente pode falar mais pra frente sobre esta situação. O Renato está tentando algumas alternativas para até ajudar, porque ele só tem o Reinaldo hoje. Colocou 3 zagueiros, daí deixa o sistema mais protegido, bota o Reinaldo mais para ataque, ele e o João Pedro, evidentemente. Por exemplo, no jogo contra o Cruzeiro, teve um claro erro do Reinaldo, que depois se desculpou com a torcida, teve uma entrevista coletiva depois da partida que ele disse, olha, eu errei contra o Cruzeiro, pedi desculpas para meus companheiros, ele levou um gol de cabeça do Ramiro. Claro ali, mas ali o Grêmio também identificou que o João Pedro errou em um dos gols do Cruzeiro, que ele falhou na marcação e logo depois o Renato faz um esquema com 3 zagueiros para tentar melhorar a situação dos seus laterais. Mas é fato, o Reinaldo tem 35 anos já, tem um salário alto de mais de 500 mil reais mensais, é o custo do Reinaldo e tudo isso, todo esse pacote que eu tô fazendo e falando para vocês, fez a diretoria dizer, vamos dar uma segurada, vamos dar uma pensada. Eu diria mais, é improvável, futebol é dinâmico, mas eu diria que é improvável que uma renovação aconteça antes do final da temporada.
A projeção que eu faço, mesmo que isso possa de alguma maneira dar alguma insegurança para o Reinaldo, que já está um pouco inseguro, né, porque não foi procurado e tudo mais, mas mesmo que isso possa acontecer, é óbvio que o Grêmio vai, na minha visão, levando até o final da temporada e depois lá avalia o cenário, vê quais são as possibilidades, quais são as situações e converse com o jogador. Agora, ficam algumas dúvidas, por exemplo, ele já tem 35, embora tenha bom físico, isso não dá para negar. O salário é alto, o salário é bem alto, e tem também essa questão da melhora de desempenho com a relação com o torcedor, que, vamos combinar, não é das melhores. Enfim, o fato é, o Grêmio deu uma segurada na vida do Reinaldo e mandou esperar um pouquinho para conversar sobre o assunto. Aí é palpite, faço a leitura que somente lá por dezembro do final da temporada é que eles vão sentar e definir se o cara fica ou não. O que tu acha dessa história toda? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.